States, and now she's at the West Coast. E agora, ela está na costa oeste. She's crossed the nation that she's civilized and went across and went on. Ela cruzou a nação que civilizou e atravessou e seguiu em frente. Civilization traveled, the gospels traveled with. A civilização viajou, o evangelho viajou com ela. They're all the riffraffs on the West Coast. Agora todo o refúgio está na costa oeste, Where everything had picked up like the tidal wave coming in. onde está tudo que isto apanhou, como as ondas da maré ao entrar. But the prophet said, the sun will not shine through this day. It'll be a day of gloom. Mas o profeta disse, o filho não brilhará nesse dia. Será um dia de obscuridade. They've had enough light like a real rainy day. They could join churches and believe the Lord and things like that. Eles têm tido suficiente luz como um verdadeiro dia de chuva. Eles podiam unir-se a igrejas e crer no Senhor e coisas assim. But he said, in the evening time, the clouds will move away, the denominations will fade. Mas ele disse, no tempo da tarde, as nuvens se afastarão, as denominações se desvanecerão. And in the same gospel, the same word made flesh, as he promised in Luke 17:33. E o mesmo evangelho, a mesma palavra que se fez carne, como ele prometeu em Lucas 17:33. The same gospel with the same thing would take place in the evening time, just when the shadows of the grave were low. O mesmo evangelho, com a mesma coisa, aconteceria no tempo da tarde, exatamente quando as sombras estão caindo. The same gospel, the same Christ that lived in flesh back yonder at the beginning on the eastern people shall live again in the western people at the end time. O mesmo evangelho, o mesmo Cristo que viveu em carne lá atrás, no princípio, no povo oriental, viverá novamente no povo ocidental no tempo do fim. It shall be light in the evening time. No tempo da tarde haverá luz. All scriptures is given by inspiration and cannot be broken. Todas as escrituras são dadas por inspiração e não podem ser quebrantadas. The big 50 days has passed over. Os grandes 50 dias passaram. The Pentecostal feast has passed over 7 Sabbaths until the trumpets, a type of the 7th church age. A festa pentecostal passou 7 sábados, até as trombetas, um tipo da 7ª era da igreja. Remember, under the 6th trumpet, the Jew. Recordem, sob a 6ª trombeta, os judeus. Are you listening? Vocês estão escutando? Under the 6th trumpet, the Pentecostals reject the Bible. Sob a 6ª trombeta, os pentecostais rejeitam a Bíblia. The lukewarm, not only Pentecostals, all the rest. Os mornos, não somente pentecostais, todo o resto. The church world rejects Christ and he's put on the outside. O mundo eclesiástico rejeita Cristo e ele é posto do lado de fora. And in the same trumpet, same seal rather, when it was opened, to show Jesus on the outside of the church, trying to get back in. E na mesma trombeta, e no mesmo selo, melhor dizendo, quando isto foi aberto para mostrar Jesus do lado de fora da igreja tentando retornar. At the same time, the trumpet sound for the Jews, and the Jews recognize the atonement. Ao mesmo tempo, a trombeta soa para os judeus e os judeus reconhecem a expiação. Glory! Hallelujah! Oh my! Glória! Aleluia! Oh, que coisa! The Holy Spirit's been bound by these denominational rivers for almost 2,000 years, but is to be loosed in the evening time by the evening time message. O Espírito Santo tem estado preso por estes rios denominacionais por quase 2.000 anos, mas será solto no tempo da tarde pela mensagem do tempo da tarde. The Holy Spirit back in the church again. O Espírito Santo de volta na igreja novamente. Christ himself revealed in human flesh in the evening time.
Cristo ele mesmo revelado em carne humana no tempo da tarde. He said it, he promised it. Ele disse, ele prometeu isto. There was 3 stages of it, as I said. Houve 3 etapas disto, como eu disse. The martyrs, age of the martyr for it, and then the stage of the reformers, and now the calling out time. Os mártires, a era dos mártires para isto, e então a etapa dos reformadores, e agora o tempo do chamado para fora. When finished at Laodicean age, according to Revelation 10, the mystery of all the Bible would be known to the bride. Quando concluído na era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer a noiva. Is that right? Está certo? Revelation 10, listen close now. Apocalipse 10, ouçam com atenção agora. Bride called out by the word. Noiva chamada para fora pela palavra. Christ himself calling out the bride. Cristo ele mesmo chamando a noiva para fora. Making plain Hebrews 13:8 that he's the same yesterday and forever, does the same, is the same. Manifestando claramente Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, faz o mesmo, é o mesmo. He that believeth on me, the works that I do shall he do also. See? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Estão vendo? Luke 17:30, and also Malachi 4, Hebrews 4, all these scriptures is promised. Lucas 22, ou Lucas 17:30, e também Malaquias 4, Hebreus 4:12, todas essas escrituras que estão prometidas. This is to be between the 6th and the 7th seal and the 6th and the 7th trumpet. Isto será entre o 6º e o 7º selo e a 6ª e a 7ª trombeta. Pentecost feast finishes at the period of the 7th trumpet, for the next is the coming of 7th seal. A festa do Pentecostes termina no período da 7ª trombeta, porque o próximo é a vinda de o 7º selo. For the next is the mystery of the coming of Christ, and also the trumpet is sound for the Jews. Porque o próximo é o mistério da vinda de Cristo e também a trombeta é tocada para os judeus. Their 6th trumpet is sound, and when it does, it makes known to them the revealed Son of God. A 6ª trombeta deles é tocada e quando toca, ela dá a conhecer a eles o Filho de Deus revelado. 1/2 hour spirit. Meia hora de espaço. Remember, all trumpets sound on this 6th seal. Recordem, todas as trombetas soam neste 6º selo. The 6th seal finishes the mystery under the 6th seal just before the 7th open. O 6º selo conclui o mistério sob o 6º selo pouco antes do 7º ser aberto. Notice, here's Leviticus 23 and 26. Observem, aqui está Levítico 23, 26. How in order is the scripture? Quão em ordem está a Escritura? After the long period of Pentecost, which Israel did reject back there. Após o longo período de Pentecostes, o qual Israel rejeitou lá atrás. And he called the Gentile church out through this Pentecostal feast. E ele chamou a igreja gentia para fora, no decorrer desta festa pentecostal. How many understand what a Pentecostal feast is? Quantos entendem o que a festa pentecostal é? It's the first fruit of the harvest, the first fruit of the resurrection, the Pentecostal feast. É o fruto da primícias da colheita, as primícias da ressurreição, a festa pentecostal. Don't miss this, people. And you on tape, listen close. Não perca isso, gente. E vocês na fita ouçam com atenção. This has been the time of Pentecostal feast. Este tem sido o tempo da festa pentecostal. The Jews have laid silent. They rejected it. Os judeus têm permanecido em silêncio. Eles rejeitaram isto. Now they've got to be called back to the atonement. Agora eles têm de ser chamados de volta à expiação. But we know who the atonement was. They didn't. Nós sabemos quem era a expiação, eles não souberam. And the trumpet sound after the Pentecostal Jubilee calls the Jews together. E a trombeta soa depois do jubileu pentecostal, reúne os judeus. Can't you see how the trumpet of persecution under Hitler man blasted? Não podem vocês ver como essa trombeta de perseguição sob Hitler e os demais soou? And the Jews was forced to come together to fulfill the scriptures. E os judeus foram forçados a se reunir para cumprir as escrituras. Now you got it? All us got to say amen. Good. All right. Agora vocês o captaram? Todos que o captaram digam amém. Bom, muito bem. Notice,
Here in Leviticus 26 now, the order of the Scriptures. Observem aqui em Levítico 26 agora, a ordem das Escrituras. After the long period of Pentecost, which ends in the calling out of the bride, Após o longo período de Pentecostes, o qual termina no chamado para fora da noiva, the bride is called out by a servant. a noiva é chamada para fora por um servo. The rejected, next to be known to Israel, the Feast of the Atonement. O rejeitado próximo a ser dado a conhecer a Israel, a festa da expiação. Notice here is the same as in Leviticus, the 16th chapter, now when he ordered the Feast of Pentecost, or the Feast of Atonement. Observem, aqui é o mesmo como em Levítico, o capítulo 16 agora, quando ele ordenou a festa do Pentecostes, ou a festa da expiação. But in this place, they are called, Mas neste lugar eles são chamados, oh, how perfect. ó, quão perfeito! Get it, ministers? Don't miss it, ministers. Captem isto, pregadores. Estão vendo? Não falhem em entender isto, ministros. In this Feast of Pentecost, which is represented in Leviticus 23, 26, or 23 and 24, is a feast of mourning. Not a killing of a feast. Nesta festa de Pentecostes, a qual está representada em Levítico 23, 26 ou 23 e 24, é uma festa de pranto, não uma festa de matança. The feast was killed, the atonement was killed, rather. The atonement was killed, Leviticus 16, it's exactly a parallel to it. A festa foi morta, a expiação foi morta, melhor dizendo. A expiação foi morta. Levítico 16 é exatamente um paralelo a isto. Only in this place is called Israel to mourn for their sins. Somente que neste lugar Israel é chamado a prantear por seus pecados. How perfect it is today. Quão perfeito é isto hoje! It's not the re-killing of Não é a matança disto de novo. which Moses symbolized was striking the rock the second time. It didn't work. O qual Moisés simbolizou ao golpear a rocha pela segunda vez. Isto não funcionou. Not a killing of a feast, but a mourning of rejecting the atonement. Não uma festa de matança, mas um pranto por rejeitarem a expiação. Oh my, this will be the trumpet, the feast be rejected, then their Messiah made known. Oh, que coisa! Esta será a trombeta, a festa a ser rejeitado. Então, o Messias deles é dado a conhecer. Notice, they'll know their Messiah when they see him. Observem, eles conhecerão seu Messias quando eles ouvirem. He's coming in power this time, the one they look for. Ele vem em poder desta vez, aquele por quem eles esperaram. He's coming in power for the Gentile bride. And the Jews are going to recognize him. Ele vem em poder para a noiva gentia, e os judeus vão reconhecê-lo. And then the Bible says, we just got through preaching on it here about 6 months ago or more. E então a Bíblia diz, acabamos de pregar sobre isto aqui cerca de 6 meses atrás ou mais. The Bible says when they say, where did you get those wounds? A Bíblia diz, quando eles disserem, onde recebeste essas feridas? How many remembers the message? Raise your hand. Sure, you. Quantos se lembram da mensagem? Levantem a mão. Certamente vocês estão vendo. Where'd you get those wounds? Onde recebeste essas feridas? He said, in the house of my friends. Ele disse, em casa de meus amigos. Remember me preaching on the time when Jacob sent the children of Israel down there to get the stuff and the food and stuff. Recordem minha pregação sobre o tempo quando Jacó tinha enviado os filhos de Israel até lá para obter as coisas e o alimento e coisas mais. How Joseph acted like he didn't know him and how all these things went on. Then he made himself known, remember? E como José agiu como se ele não os conhecesse e como todas estas coisas sucederam. Então ele se deu a conhecer. Vocês se lembram? And they were so scared they went to weeping. E eles ficaram tão amedrontados, eles começaram a chorar. Same as Jacob's trouble. Do mesmo modo como a angústia de Jacó. And here we find the Jews under persecution, don't know where they stand now. But they're coming back. E aqui nós encontramos os judeus sob perseguição, não sabem onde estão situados agora,
Mas eles estão retornando. And when they do see the atonement appear, the Bible said when they said, E quando eles em verdade virem a expiação aparecer, a Bíblia diz, quando eles... they said they'd separate one home from another and weep for days, like a family that's lost their only son. Eles disseram que eles separariam um lar do outro e chorariam por dias, como uma família que perdeu seu filho único. Where did you get those wounds? Onde recebeste essas feridas? He said, in the house of my friends. Ele disse, e em casa de meus amigos, estão vendo? Remember, the bride's already in heaven. Joseph's wife was in the palace. Recordem, a noiva já está no céu. A esposa de José estava no palácio. Joseph dismissed everything from around him, and he made himself known to his brothers. E José despediu todos ao redor dele, e ele se deu a conhecer a seus irmãos. You see, his wife and children now was in the palace, and he returns back to make himself known to the Jews. Vejam, sua esposa e filhos e os demais estão no palácio, quando ele retorna e se dá a conhecer aos judeus. There's the atonement. There's your sound trumpet. Aí está a expiação, aí está seu sonido de trombeta. There's what they say. Oh, Aí está onde eles dizem, oh, what is it? que é isto? There's the atonement. Aí está a expiação. Where's them wounds come from? There it is. De onde vêm estas feridas? Aí está, In the house of my friends. em casa de meus amigos. Remember what Joseph's brother said? Recordam o que os irmãos de José disseram? Well, they said, now we'll be killed sure enough. Ora, eles disseram, agora seremos mortos certamente. We did that. We did the evil like Nós fizemos o mal dessa maneira. And they said, no, God did this to save life. Ele disse, não, Deus fez isto para salvar vida. Do you remember the story in Genesis? Vocês se lembram da história em Gênesis? Estão vendo? Estão vendo? So did he do it this way, save the life of the Gentiles. Abraham. Assim fez ele isto deste modo para salvar a vida dos gentios. A noiva. Said, I got them in the house of my friend, but don't be angry. Say, don't be afraid of yourself. Disse, eu as recebi na casa do meu amigo, mas não vos pese aos vossos olhos. Vejam, não tenhais medo de vós mesmos. They said, oh my, did we actually miss seeing it? Eles disseram, que coisa, falhamos realmente em vê-lo? Was that the atonement? And we missed it. Oh God. Foi essa a expiação e nós falhamos em vê-lo? Oh Deus! And they said they just separate themselves and mourn for days. E eles disseram, eles simplesmente se separaram e prantearam por dias. What is it? The atonement, sadness. Que é isto? A expiação, tristeza. This time, the coming of the making known atonement is not the regular atonement being killed like in Leviticus 16. Nesse tempo, a vinda para dar-se a conhecer a expiação não é a expiação costumeira sendo morta como em Levítico 16, But Leviticus 23 is a mourning time of their sins. mas Levítico 23 é um tempo de pranto por seus pecados. And their sins was they rejected it. E seus pecados foram que eles o rejeitaram. Oh, don't you see where we're at? Oh, não vem onde estamos. Don't you see why the trumpets means nothing to us? Não vem porque aquelas trombetas não significam nada para nós. You all sounded under our sixth seal. Elas todas soaram sob nosso sexto selo. You see now why the Holy Spirit wouldn't let me speak it? Vem agora porque o Espírito Santo não me deixou pregar isto. And the Heavenly Father knows that this Bible before me, that's the truth. E o Pai Celestial sabe com minha Bíblia diante de mim que essa é a verdade. Didn't know it till yesterday, day before yesterday. In my room there where he revealed it, come to me and spoke to me. Não sabia disto até ontem, anteontem, em meu quarto lá, onde ele revelou isto, veio a mim e falou-me. I come back, I said, wife, I got it now. He just met me in there and told me, here it is, honey. Eu voltei e eu disse, esposa, eu o tenho agora. Ele acabou de se encontrar comigo lá e me falou, aqui está, querida. Estão vendo? And there to see perfectly just in harmony. Vejam, aí está, vejam, perfeitamente em harmonia. Oh, people without him, get in quick. It might be the last opportunity you ever be able to have. Oh, gente que está sem ele, entre rapidamente. Talvez seja a última oportunidade que você poderá ter. You don't know what time he might come.
Você não sabe em que hora ele poderia vir. The Feast of the Trumpets. A festa das trombetas. The Bible says they'd separate themselves one from another and pray and weep because like a person with their only child being lost. Look, A Bíblia diz, eles se separariam um do outro e orariam e pranteariam porque é como uma pessoa que perdeu seu único filho. Olhem, I want to say one more thing closely now. Don't miss this. How striking. quero dizer uma coisa a mais, atentamente agora. Não percam isto. Quão tremendo! From the seventh angel's messenger of the seventh seal message, and Revelations 10 was the seventh seal, to the seven trumpets, between those two times, Da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, em Apocalipse 10, era o sétimo selo, até as 7 trombetas entre estes dois tempos. oh God, how can we say this to make the people see it? Ó Deus, como podemos dizer isto para fazer com que o povo o veja? It's between that sixth trumpet and the sixth trumpet and the sixth trumpet and the sixth seal sounds at the same time. Entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo soam ao mesmo tempo. And between the sixth trumpet and the seventh trumpet, there is a prophet to appear before the Gentiles to call the people back to the original Pentecostal doctrine. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. And the two witnesses of Revelations 11 appear to the Jews to send them to Jesus while the church has been taken up. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus para enviá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo arrebatada. But all of them prophets. Todos eles profetas. Amém. The word of the Lord cannot be broken. A palavra do Senhor não pode ser quebrantada. It won't be a denomination. Não será uma denominação. Do you see it? Vocês o veem? Read in your book here and see if that between the sixth and seventh trumpet isn't injected in there like the Jews being called out between the sixth and seventh plague. Leiam em seu livro aqui e vejam se entre a sexta e a sétima trombeta isso não é injetado ali. Os judeus sendo chamados para fora entre a sexta e a sétima praga. We come over to that 144,000. You remember that? Which was between that. Nós chegamos àqueles 144 mil. Vocês se lembram disso? O qual estava no meio disso? Do you remember between the fifth seal and the sixth seal, between the sixth seal and the seventh seal, there was a calling out of the 144,000. You remember that? Vocês se lembram? Entre o quinto selo e o sexto selo, entre o sexto selo e o sétimo selo, havia um chamado dos 144 mil para fora. Vocês se lembram disso? Now there's where these trumpets come in, right there, see? And persecution and horses loosed on there. Agora aí é onde as trombetas vêm, bem aí. Vejam, e perseguição, e cavalos soltos ali. Then between that, then there was to be the seventh angel's message that had been preaching and condemning the Pentecostals. Então, no meio disso, devia haver a mensagem de um sétimo anjo que tinha estado pregando e condenando os pentecostais. And Jesus, they'd been put out, wouldn't have no cooperation with nobody. Be put on the outside, reject. E Jesus tinha sido posto para fora, não tinha nenhuma cooperação de ninguém, seria posto do lado de fora, rejeitado. The Bible said so. A Bíblia assim o diz. For it's Christ made manifest among us. Jesus among us all. Made manifest in the purity of His word, making it known. Porque isto é Cristo manifestado entre nós, Jesus entre todos nós, manifestado na pureza de sua palavra, dando-a a conhecer. And this is not just make up, friends. This is thus saith the Lord. The Scripture. Isto não é simplesmente algo fabricado, amigos. Isto é assim diz o Senhor, a Escritura. At the same time, now as soon as this church, the bride is drawn together, she's taken up in that mystery of the seventh seal. Or the seventh seal, the mystery going. E ao mesmo tempo, agora tão logo essa igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada, e esse mistério do sétimo selo, ou sétimo selo, o mistério da ida. And the Jews is called by the mystery of the seventh trumpet, which is two prophets, Elijah and Moses. And they come back. E os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta,
o qual é dois profetas, Elias e Moisés, e eles retornam. And there's where the Pentecostals is all mixed up. They're looking for something to happen. The church is done gone, and that's to the Jews. E aí é onde os pentecostais estão todos confusos. Eles estão esperando que algo aconteça. A igreja já se foi, e isso é para os judeus. I feel it in somebody's mind saying it couldn't be Moses. Yes, it is. Agora sinto na mente de alguém dizendo, esse não poderia ser Moisés. Sim, é. I remember he can tell me your thoughts. I keep feeling that. All right. Agora lembrem-se, ele pode dizer-me seus pensamentos. Continuo sentindo essa Muito bem. Let me straighten that out for you. It was Moses. Because here's your thought. Permitam-me esclarecer isso para vocês. Era Moisés, porque aqui está o seu pensamento. You say that Moses, it couldn't be Moses because Moses died. Você diz que Moisés não poderia ser Moisés porque Moisés morreu. You think it's Elijah. It's Elijah, true. Você pensa que é Elias. É Elias, verdade. When you think it's Enoch, Quando você pensa, é Enoque. you say Moses is already dead. Você diz, Moisés já está morto. But remember, he could come back to life again. He did. Mas lembre-se, ele poderia voltar para viver novamente. Ele voltou. 800 years later, several hundred years later, he appeared on Mount Transfiguration. 800 anos mais tarde, várias centenas de anos mais tarde, ele apareceu no Monte da Transfiguração. You say after a man's done dead? Yes, sir. Você diz, depois que um homem morreu? Sim, senhor. Lazarus was dead, raised again, and then had to die again. Lázaro estava morto, ressuscitou e então teve de morrer de novo. Estão vendo? Certamente. And even the wicked will be raised up to life again, and then have to die. The second death. Is that right? E até mesmo os ímpios serão ressuscitados novamente. E então terão de passar pela segunda morte. Certo? So get that out of your mind. It is Moses. Assim, tire isso da sua mente. É Moisés. Watch your ministry, just exactly what Moses and Elijah done. Observem seu ministério. Exatamente o que Moisés e Elias fizeram. Closed the heavens and sprayed fire upon, you know what, the thing they done. Fecharam os céus e borrifaram fogo sobre isto. Vocês sabem que coisas eles fizeram. Think of it. It's the end time, folks. Hallelujah! Pensem nisso. É o tempo do fim, pessoal. Aleluia! The great day of the Lord is at hand. O grande dia do Senhor está à mão. Gather yourselves together. Juntem-se. Feast of the Messiah. They'll reject him and they'll find out that there is your Messiah. Festa do Messias, eles o rejeitarão e eles se darão conta de que aí está seu Messias. The Bible said them striking things like this would take place. A Bíblia diz que coisas tremendas assim aconteceriam. In Revelations 11 called, their ministry will be the ministry of Moses and Elias calling to Israel out of the Jewish traditions. Em Apocalipse 11 chama, o ministério deles será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora das tradições judaicas, Just as the seventh angel's message called the bride out of the Pentecostal tradition. do mesmo modo como a mensagem do sétimo anjo chamou a noiva para fora da tradição pentecostal. Remember, Moses and Elijah is to call Israel out of the old atonement of the lamb and sheep and blood and goats and sacrifice to the real living sacrifice, to the Word. Recordem, Moisés e Elias são para chamar Israel para fora da velha expiação do cordeiro, e ovelhas, e sangue, e cabras, e sacrifício, para o verdadeiro e vivente sacrifício para a palavra. And the seventh angel's message on the same trumpet, same everything, exactly the same seal, is to what? E a mensagem do sétimo anjo sob a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo selo é para o quê? Call the people, the bride, out of the Pentecostal and world tradition to the genuine atonement, the Word Christ, impersonated in His Word here, made flesh among us. Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana para a genuína expiação, a palavra, Cristo personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. Science has proved it by pictures. A ciência provou isto por fotografias. The church knows it, the world around. A igreja conhece isto ao redor do mundo. We firmly know it.
For He's never told us one thing, and thus saith the Lord, but what's been the truth. Nós firmemente conhecemos isto porque ele nunca nos disse nenhuma coisa em assintos do Senhor que não tenha sido a verdade. Did He not say down there on the river as John the Baptist was sent? So will this Não disse ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim esta mensagem irá. I looked up, it's 12 o'clock. Eu olhei para cima e são 12 horas. The midnight hour is here, friend. Upon us. A hora da meia-noite está aqui, amigos. Upon us. Sobre nós. See how perfect the Scripture is? Hallelujah. Perfectly how it... Estão vendo quão perfeita é a Escritura? Perfeitamente, como isto... Look, that's not going to be some organization go down there and call the Jews. Isso, vejam, isso não vai ser alguma organização que vai descer lá e chamar os judeus. It's going to be two men, Moses and Elijah, both of them prophets. Vão ser dois homens, Moisés e Elias, ambos profetas. Look, to call the Gentiles, the bride out. He promised Malachi 4 to do the same thing. Agora vejam, para chamar os gentios, a noiva para fora, ele prometeu em Malaquias 4 fazer a mesma coisa. And the Bible said he'd be put out of the church in the seventh church age. He'd be put out of the church. E a Bíblia diz que ele seria colocado para fora da igreja. Na sétima era da igreja, ele seria colocado para fora da igreja. You go completely black and go. Vai escurecer completamente e irá... Where does it black out? Onde é que escurece? It goes into this ecclesiastical system, into this ecumenical council, world council of churches. Entra no sistema eclesiástico, no concílio ecumênico, concílio mundial da igreja. He's put complete Ele é colocado completamente para fora. out of his word. They can't agree with it. Sua palavra, eles não podem concordar com isto. You know, they Vocês sabem que eles não podem. can't even agree in their own little local groups. How they going to agree in that? Eles não conseguem estar de acordo nem em seus próprios grupinhos locais. Como vão eles concordar com isso? So they take another mark of the beast, an image unto the beast. Assim eles adotam outra marca da besta, uma imagem à besta. Remember, the Bible said there was an image made unto the beast. Recordem, a Bíblia diz, havia uma imagem que foi feita à besta. And this United States has always been number 13. E estes Estados Unidos têm sempre sido o número 13. It started with 13 states, 13 colonies, 13 stars, 13 stripes. Number 13 and always a woman. Isto começou com 13 estados, 13 colônias, 13 estrelas, 13 listras, número 13 e sempre uma mulher. She appears in the 13th chapter of Revelations. Aparece no 13º capítulo de Apocalipse. And first is the lamb, meekness, freedom of speech, freedom of religion, and so forth. E primeiro é um cordeiro, mansidão, liberdade de se expressar, liberdade de religião e assim por diante. And then they received power and spoke with all the power the dragon had before. E então eles receberam poder e falou com todo o poder que o dragão tinha antes dele. Que é isto? What was the dragon? Rome. Quem foi o dragão? Roma. See, it a mark, an image of the beast raised up against the real church of God. Vejam, teve uma marca, uma imagem à besta que se levantou contra a verdadeira igreja de Deus. One of them denominations will plague this thing. Sob aquelas denominações, infestará esta coisa. But when he start to do it, Mas quando eles começarem a fazer isto, the Lamb shall take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble thee. o cordeiro tomará sua noiva para estar sempre ao seu lado. Toda a hoste do céu estará reunida. Oh, it'll be a glorious sight, all the saints in spotless white. And with Jesus they shall feast eternally. Amen. Oh, será uma gloriosa vista, todos os santos e brancos sem mancha. E com Jesus eles festejarão eternamente. Amém. Come and dine, the Master calleth, come and dine. Amen. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Amém. What a day we're living in, the hour. Em que dia estamos vivendo? A hora. Run, people, run for your lives. Corram, amigos, corram para salvar suas vidas. Notice now in closing, the ministry
like the seventh angel. Observem agora, encerrando, o ministério semelhante ao do sétimo anjo. The two witnesses, they know there's the seventh trumpet just before, or the sixth trumpet just before the seventh trumpet. As duas testemunhas, 7 trombetas, logo antes, ou a sexta trombeta, logo antes da sétima trombeta, a fim... And I remember, and I told you to bring back this great trumpet. Agora recordem, eu lhes disse que traria isto de volta, grande trombeta. He said, what would he do here in Isaiah? Ele disse o que ele faria aqui em Isaías. He said, at the great trumpet would sound the great trumpet. Ele disse a grande trombeta soaria, a grande trombeta, Not trumpets now, feast of trumpets. não trombetas, agora, festa de trombeta. It's two of them, Moses and Elias, to call the trumpet. Há 2 deles, Moisés e Elias, para chamar a trombeta. But under the great trumpet, the coming of the Lord to announce Joseph returning, Mas só havia a grande trombeta, a vinda do Senhor para anunciar José retornando. see, that all nations would assemble at Jerusalem. Amen. Vejam, quando todas as nações se reuniriam em Jerusalém. You find that? The book of Isaiah. Amém. Você o encontra no livro de Isaías. I just give it to you a while ago. One of those chapters we read. That's in Isaiah 18, 1 and 3. E eu acabei de lhes dar, faz pouco, um daqueles capítulos que lemos. Está em Isaías 18, 1 e 3. And then Isaiah 27, 12 and 13 is where he sounds that trumpet and all of the nations will recognize Israel in her homeland. God with her. E em Isaías 27, 12 e 13 é onde ele toca essa trombeta e todas as nações reconhecerão Israel em sua terra natal. Deus com ele. Then the bride will come to be with the bridegroom and the bridegroom with the bride. Então a noiva virá para estar com o noivo e o noivo com a noiva. And then the great millennium after the whole world is destroyed by atomic power. E então o grande milênio, depois que o mundo inteiro seja destruído pelo poder atômico, And there will be a new heavens and new earth. Shall live forever. e haverá novos céus e nova terra, viverão para sempre. Look, right under, now notice, the ministry of Moses and Elijah will... Vejam exatamente sob... Agora observem, o ministério de Moisés e Elias será... Now everybody get it? Agora todos o entendem? Let me say it again. Permitam-me dizer isto novamente. The ministry of Moses and Elijah between the sixth and seventh trumpet will be two prophets that will... O ministério de Moisés e Elias entre a sexta e a sétima trombeta. Serão 2 profetas que irão... Israel always believed their prophets. Israel sempre crê em seus profetas. Now, why did the Holy Spirit say to me when I started up there to show him that he was the Son of God? I said, not yet. Agora, porque o Espírito Santo me disse quando eu estava partindo para lá para mostrar-lhes que ele era o Filho de Deus, disse, ainda não. You remember that about 5 years ago on my way to India? Vocês se lembram disso há cerca de 5 anos, quando eu estava a caminho da Índia? I said, don't do it. Disse, não o faças. I said, they said, if this be the Messiah, let us see him do the sign of the prophet. We be the prophets. Eu disse, eles disseram, se este é o Messias, deixem-nos vê-lo fazer o sinal do profeta. Nós cremos nos profetas. Brother Louis Petrus and them sent me those Bibles. O irmão Louis Petrus e os demais enviaram-lhes aquelas Bíblias. When they give 1 million of them out to them Jews coming from Iran and everywhere coming back. Assembling themselves together, becoming... Quando eles distribuíram 1 milhão delas àqueles judeus que estavam vindo do Irã e de todos os lugares, retornando, reunindo-se para formar uma nação. I thought, this is my time. I was already in Cairo, Egypt. Eu pensei, esta é a minha oportunidade. Eu já estava em Cairo, Egito. He said, don't do it now. The hour's not yet. Ele disse, não o faças agora. Não está na hora ainda. Then I returned home. Oh, my. Então eu voltei para casa. Ó, que coisa. Moses and Elijah's got the call. Moisés e Elias têm de chamar. The Pentecostal Jubilee still going, or has up to this time. See? O jubileu pentecostal ainda está em andamento ou tinha estado até este tempo, estão vendo? Now the Feast of Trumpets has to be known. Agora a festa das trombetas tem de ser conhecida. And this one over here of Malachi 4 is not connected with that one over there. Not at all. Not at all.
Este aqui de Malaquias 4 não está conectado com esse aí, de modo algum, de modo algum. Notice, watch here, the ministry will be Moses and Elijah, changing and calling Israel from the Jewish tradition. Notem, observem aqui, o ministério será Moisés e Elias mudando e chamando Israel das tradições judaicas. Listen, from the Jewish traditions that they've been mixed up in, Ouçam, das tradições judaicas nas quais eles tinham estado enredados. being prophets, they'll believe him, Sendo profetas, eles crerão nele. calling them to the Feast of the Atonement. Christ, let them recognize Christ. Chamando-os para a festa da expiação, Cristo, deixando-os reconhecer em Cristo. They'll say he's coming, he'll be here. Eles dirão, ele está vindo, ele estará aqui. The Jews will be gathered and things like that, and then when he comes, say, here I am. See? Os judeus estarão se reunindo, coisas assim, e então, quando ele vier, dirá, aqui sou eu. Estão vendo? Where'd you get them scars? Onde recebeste essas feridas? House of my friends. Em casa de meus amigos. Now the same as those two prophets did. Agora, a mesma coisa que aqueles dois profetas fizeram. Remember, the Gentile bride is to have a prophet called Elijah. Recordem, a noiva gentia deve ter um profeta chamado Elias. That's to call them out of their traditions, the bride, just the same as these prophets called Jews out of Judaism to Christ the atonement. Que deve chamá-los para fora de suas tradições, a noiva, assim como estes profetas chamaram os judeus para fora do judaísmo para Cristo, a expiação. And the Gentiles already knows the atonement, but it's to call the bride back to the original atonement. E os gentios já conhecem a expiação, mas isso é para chamar a noiva de volta à expiação original. Where these 50 Sabbaths, all these 7 Sabbaths they have got away from. Call them back to the end time. Onde estes 50 sábados, todos estes 7 sábados em que eles se têm afastado, chamá-los de volta ao tempo do fim. The 7 church messenger, the 7 trumpet messenger is all prophets. Now that's right. Os 7, ouçam, o mensageiro da 7ª igreja, o mensageiro da 7ª trombeta, são todos profetas. Agora é isso mesmo. Injected is the 144,000, Injetados são os 144.000, calling the seals, which was to the Gentiles. chamando os selos, o qual foi para os gentios. It had to be the Gentiles to open up the Gentiles to see the Gentile church. Tinha de ser para os gentios, para abrir para os gentios, para ver a igreja gentia. That's all we know. That's all we listen to. What's already passed. We look for Jesus. Isso é tudo o que sabemos, isso é tudo que ouviremos, o que já passou. Esperamos por Jesus. You say, now, wait a minute, Brother Branham, I believe they're going to do this. Você diz agora, espere um minuto, irmão Branham. Eu creio que eles vão fazer isto. The last sign that Abraham, and we are the royal seed of Abraham, the bride, O último sinal que Abraão, e nós somos a semente real de Abraão, a noiva. the last sign that Abraham ever seen before the promised son come was what? O último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, o filho prometido viesse, foi o quê? God! In the form of a human being that could discern the thoughts of the people. Deus, na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos das pessoas. One man, not a dozen. One man. Um homem, não uma dúzia. Um homem. No matter how many impersonations, Não importa quantos personificadores. they had one. And he discerned the thoughts that's in there. Eles tinham um. E ele discerniu os pensamentos que havia ali. What? And the next thing happened. Abraham and Sarah turned back to a young man and woman. We know that. O quê? E a próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltaram a ser um jovem e uma jovem. Sabemos disso. Now I know that kind of chokes you a little bit now. Agora sei que isso de certo modo choca vocês um pouquinho agora. But remember, just so that you'll be sure to know now. Mas lembrem-se de modo que vocês não deixem de saber agora. You don't read the Bible like this. You read between the lines and see, make the picture come. Não se lê a Bíblia assim. Você lê nas entrelinhas e vê, revela o quadro. Watch. Sarah
was an old woman, the Bible said. Observem, Sara era uma mulher de idade, a Bíblia diz. Her womb was dead. Is that right? Seu ventre estava amortecido. Está certo? Abraham's life was dead in him, his seed. Is that right? A vida de Abraão estava morta nele, sua semente. Está certo? Now remember, Abraham's seed was dead. Agora recordem, a semente de Abraão estava morta. 40 years later, he had 7 sons by another woman. 40 anos mais tarde, ele teve 7 filhos com outra mulher. What did he do? He changed their bodies. Que fez ele? Ele mudou seus corpos. Watch, they took a 300-mile journey down to Gerar. Quite a long journey for an old man. Observem, eles fizeram uma viagem de 300 milhas até Gerar, uma viagem e tanto para um homem de idade. And Sarah even thought they couldn't have family relations. E Sara até mesmo pensava que eles não poderiam ter relações familiares. She said, me, 20 years or more maybe before that had family relations. Ela disse, 20 anos ou mais, talvez antes, eles tinham tido relações familiares. She said, me, an old one, and my Lord also have pleasure again like young people. Disse, eu, uma velha, e meu Senhor também ter prazer novamente como jovens. Said, anything too hard for God? Ele disse, haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Notice, what happened? Observem, o que aconteceu? Immediately she turned back to a lovely young woman. Imediatamente ela voltou a ser uma amável jovem. Showing in there, portraying what he's going to do to the royal seed of Abraham. Mostrando aí, retratando o que ele vai fazer à semente real de Abraão. To receive the son that's been promised. She turned back to him. Para receber o filho que foi prometido. Ela voltou a ser uma jovem. Look, they went out into Gerar, and what happened? Vejam, eles desceram a Gerar, e o que aconteceu? Amalek, the king, fell in love with her, said she's fair and beautiful. Abimeleque, o rei, se apaixonou por ela, disse, ela é bela e formosa. And was going to marry her. Is that right? E ia casar-se com ela, está certo? Right? Old grandma and all them other pretty girls down there. Velha vovó e todas aquelas belas jovens lá. Granny, she's beautiful, she's fair to look upon. See? Vovó. Ela é formosa à vista, estão vendo? God changed her body and turned them back. Deus mudou seu corpo e os fez retornar. It's a mystery that's to be revealed now in this day by the Son of Man. See? The evening message. É um mistério que deve ser revelado agora nesse dia pelo Filho do Homem. Vejam, a mensagem do entardecer. Estão vendo? Turn back! Retornaram! And as the last sign they seen was what? That discernment before the change of the body comes. E esse foi o último sinal que eles viram. Foi o quê? Esse discernimento antes da mudança do corpo vir. And before we can ever receive the Son, what happens? E antes que possamos receber o Filho, o que acontece? The trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise first, a new body. A trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, um novo corpo. And we which are alive and remain shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye. Hallelujah! E nós, os que ficarmos vivos, seremos mudados em um momento, num piscar de olhos. Aleluia! And shall be caught up together to meet the Lord in the air. The secret has been made known, the seals are open. E arrebatados juntamente a encontrar o Senhor nos ares. O segredo foi dado a conhecer, os selos estão abertos. The trumpet sounded for Israel, the 2 prophets is ready to appear. A trombeta soou para Israel, os 2 profetas estão prontos para aparecer. What is it? Que é isto? The church must get off the scene right now so they can appear. A igreja tem de sair da cena agora mesmo, de modo que eles possam aparecer. He can't deal with 2 at the same time, he never did. Ele não pode lidar com 2 ao mesmo tempo. Ele nunca o fez. Estão vendo? Oh, brother. Watch. Oh, irmão. Observe. Exactly. To call them out of the denominations and traditions. Exatamente. Para chamar a todos, chamá-los para fora das denominações e tradições. Now we see the Church of Pentecost age is finished. Agora nós vemos que a igreja da era do Pentecostes está terminada. The bride must step out of the way
to go up now, A noiva tem de sair do caminho para subir agora. so the two servants of God in Revelations, the two prophets, can appear upon the scene to sound the seventh trumpet to them. Make known to them the Christ. De modo que os dois servos de Deus em Apocalipse, os dois profetas, possam aparecer em cena para tocar a sétima trombeta para eles, dar a reconhecer a eles o Cristo. The seventh angel messenger say, Behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Amen. O sétimo anjo mensageiro diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Not behold my Methodist, my Baptist, my Pentecostal, Não eis minha metodista, minha batista, minha pentecostal, but the Word, the Son of God, the Lamb of God that takes away the sin of the world. For no other foundations is there. mas a palavra, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque não há nenhuma outra fundação ali. You see, how long have we got? Vocês estão vendo? Quanto tempo mais temos? The Jews are in their homeland. Os judeus estão em sua terra natal. The bride's called. A noiva é chamada. Scripturally, everything just exactly what he promised. Escrituristicamente, tudo exatamente o que ele prometeu. We're ready. The hour is here. Estamos prontos. A hora está aqui. Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered, with harlots encumbered. Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. That's right. But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Don't take a chance. Look up, your redemption is near. Não se arrisquem. The prophet said, It shall be light in the evening time. O profeta disse: No tempo da tarde haverá luz. It shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one. We're here! We're at the end. Estamos aqui. Estamos no fim. And that's not just some silly thing of a man, that's thus saith the Lord. Isso não é simplesmente alguma coisa tola de um homem. Isso é assim diz o Senhor. Let us bow our heads. Inclinemos a cabeça. Merciful God, Jehovah the Almighty that thundered on Mount Sinai. And the people screamed, let Moses speak, and not God, lest we die. Misericordioso Deus Jeová, o Todo-Poderoso que trovejou no monte Sinai. E o povo gritou, que fale Moisés e não Deus, para que não morramos. You said, great Jehovah, I'll raise him up a prophet. Tu disseste, grande Jeová, eu lhe suscitarei um profeta. I'll not speak to him no more like this. Eu não vou mais falar-lhes desta maneira. But you promised what you'd do. And you did it. You raised us up, the Lord Jesus. Mas tu prometeste o que tu farias, e tu o fizeste, tu nos ressuscitaste o Senhor Jesus. He is the Word. You said He was. Ele é a palavra, tu disseste que ele era. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. We see the things that He prophesied to us here through His prophet, John, on the Isle of Patmos. Nós vemos as coisas que ele nos profetizou aqui através do seu profeta João, na ilha de Patmos.
We see it fulfilled to the letter. Vemos isto cumprido ao pé da letra. We see the Holy Ghost made manifest among us here on earth. Vemos o Espírito Santo manifestado entre nós aqui na terra. We see the denominations put him out of the church. The Word. Vemos as denominações colocá-lo para fora da igreja, a palavra. They got nothing against the people. It's that Word that they. Eles não têm nada contra o povo, é aquela palavra que eles odeiam. It's against their tradition. Isto está contra a sua tradição. Just as when you were here on earth, you was the Word, and you were against their traditions, and they threw you out of the churches everywhere. Do mesmo modo como quando tu estavas aqui na terra, tu eras a palavra e tu estavas contra as suas tradições, e eles te lançaram fora de suas igrejas em todos os lugares. And now, Lord, there's no cooperation nowhere. E agora, Senhor, não há cooperação em nenhum lugar. Trying to even get into South Africa, where I know some souls are yet waiting. Tentando até mesmo entrar na África do Sul, onde eu sei que há algumas almas lá ainda esperando. Every place, and look like they won't receive me, Lord. Em todo lugar, e parece que eles não me receberão, Senhor. Not because of me, Lord, it's because of this message. Não por causa de mim, Senhor, é por causa desta mensagem. But you said it would be this way, and you made it known to us so we wouldn't be discouraged. Mas tu disseste que seria desta maneira e tu nos tens dado a conhecer isto de modo que nós não ficássemos desencorajados. We know the hour we're living. Conhecemos a hora em que estamos vivendo. God, these people sat here this morning in this hot baking room here. Deus, estas pessoas têm se assentado aqui esta manhã, nesta sala quente, escaldante aqui. They've listened close. Eles ouviram atentamente. They see now, I'm sure. Eles veem agora, tenho certeza. If they don't, reveal it to them, Lord. Why? That you wouldn't permit me to take those trumpets. Se não, revela isto a eles, Senhor, porque tu não me permitisse tomar essas trombetas. I see it has nothing to do with us. Vejo que isto não tem nada que ver conosco. Right at that sixth trumpet, it all happened. And we've done seen the sixth seal open. Exatamente nessa sexta trombeta, isto tudo aconteceu e vimos o sexto selo abrir-se. And we've seen a vision here E tivemos uma visão aqui 2 weeks ago of the preview of the bride and the church. há 2 semanas da pré-apresentação da noiva e da igreja. As I told it, Como eu contei aqui, just as you showed me, Lord, I told it. exatamente como tu me mostraste, Senhor, eu o contei. Here we are. It may be later than we think. Aqui estamos. Pode ser mais tarde do que pensamos. Oh, Father, if there's a person here this morning that it's just taken some superstition, some theological influence, or some theologian's word which is contrary to the Word of God. Ó Pai, se há alguma pessoa aqui esta manhã que tem somente tomado alguma superstição, alguma influência teológica, ou alguma palavra teológica que é contrária à palavra de Deus, And they don't know the real Christ, the real Holy Spirit. e eles não conhecem o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Espírito Santo, It isn't revealed to them the Word yet, how the Word is to be in this day. They only see a tradition. ela não esteja revelada a eles a palavra ainda, como a palavra deve ser nesse dia. Eles somente veem uma tradição. They're living in a light that's blinding. Eles estão vivendo em uma luz que está cegando. Like the greatest robbery that was ever done in the world was in England. It was done by a false light. Como o maior roubo que já foi feito no mundo foi na Inglaterra. Foi feito por meio de uma falsa luz. And the greatest robbery your church has ever had has been when they've taken a denominational light and refused the genuine light of the Bible, the Christ. E o maior roubo que tua igreja já teve foi quando eles tomaram uma luz denominacional e rejeitaram a genuína luz da Bíblia, o Cristo. Oh God, be merciful. Ó Deus, sê misericordioso. Save the lost, Lord. Salva o perdido, Senhor. Please, I ask just a little while longer, Jesus. We got loved ones. Por favor, eu peço só um pouquinho mais de tempo, Jesus. Temos entes queridos. Just a little while longer. Soon that great rock will be hewed out of the mountain. Só um pouquinho mais de tempo. Logo essa grande rocha será cortada da montanha. Grant, Lord, if any here this morning without you, may they come just now sweetly and receive. Concede, Senhor, se houver alguém aqui esta manhã sem ti, possa ele vir agora mesmo docilmente
e receber-te. While we have our heads bowed, if you'd raise your hand, say, remember me, brother. Enquanto temos a cabeça inclinada, se você pudesse levantar a mão e dizer, lembre-se de mim, irmão Branham. We have the altars and things are filled up. Não temos, os altares e coisas estão cheios. God bless you. Just say, remember. Deus o abençoe. Apenas diga, lembre-se de mim. God bless you. God bless you. God bless you. Yes, literally hundreds of hands. Deus o abençoe, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Literalmente centenas de mãos. Father God, there's a little shadow somewhere. Take it away, Lord. Pai, Deus, há uma pequena sombra em algum lugar. Tira isto, Senhor. They sit here in this room. Eles estão sentados aqui nesta sala. Satan might have blinded their eyes in times past, but I pray that you'll wink at that, as you did to us in many days ago. Não, Satanás talvez tenha cegado seus olhos em tempos passados, mas eu rogo que tu passes isso por alto como tu fizeste a nós muitos dias atrás. But now that you call us all to sight, Mas agora que tu nos chames todos à vista. the Bible said they were blind, they didn't know. A Bíblia diz que eles eram cegos, eles não sabiam disso. So I counsel thee to buy me eye salve. Disse, aconselho-te que de mim compres colírio. God, use the salve this morning upon their eyes, that they might see. Deus, usa o unguento esta manhã em seus olhos, para que eles possam ver. Yet it be humble and a bunch of humble people, and humble, uneducated and so forth, but yet that's the way it was at the beginning. Ainda que isso seja humilde em um grupo de pessoas humildes e humildes sem instrução, e assim por diante, no entanto, é assim que era no princípio. Grant it, Lord, that they'll receive it just now. Concede, Senhor, para que eles recebam isto agora mesmo. I give them to thee, in the name of thy Son, Jesus. Eu os dou a ti no nome de teu Filho Jesus. You said, he that heareth my word. E tu disseste, quem ouve a minha palavra? I'm sure, Lord, to the best of my knowledge, they've heard it. E tenho certeza, Senhor, no melhor do meu conhecimento, eles a ouviram. And believeth on him that sent me. E crê naquele que me enviou. Not make believe, but really believes. Believes what the word has said. Não finge que crê, mas realmente crê e crê no que a palavra disse. Has everlasting life, and shall not come to the judgment, but is passed from death to life. John 5:24. Tem vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Grant, Lord, that they'll be yours from this hour on. Concede, Senhor, que eles sejam teus desta hora em diante. If there's a wonder in their mind, take it away. Se há alguma dúvida em suas mentes, tira isto. If there's a sick person in our midst, let the great Holy Spirit, Lord, Se há uma pessoa enferma em nosso meio, permite que o grande Espírito Santo, Senhor, which I know there is, revealing the thoughts standing here on the platform, o qual eu sei que está aqui, e revelando os pensamentos, presente aqui na plataforma. they know all about it. Eles sabem tudo acerca disto. I pray that you heal them, Lord. Eu oro que tu os cures, Senhor. Settle all the questions. Põe fim a todas as questões. The pool will be open to those who've never been immersed in the name of Jesus Christ, taking the name of the bridegroom. O tanque estará aberto para aqueles que nunca foram imersos no nome de Jesus Cristo, tomando o nome do noivo. They got a denomination, ecclesiastical. Eles recebem um denominacional eclesiástico. No one was ever baptized in that titles of Father, Son, Holy Ghost are sprinkled. Ninguém jamais foi batizado nesses títulos de Pai, Filho, Espírito Santo ou aspergido. And these traditional things that belongs to churches of this age, Antichrist movement, image of the beast. E estas coisas tradicionais que pertencem a igrejas desta era. Movimento Anticristo, imagem da besta. Nobody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost till the Catholic Church. Ninguém jamais foi batizado no nome de Pai, Filho, Espírito Santo até a Igreja Católica. All the Bible and all the history afterwards says they were baptized in the name of Jesus. Toda a Bíblia e toda a história depois disso
fala que eles foram batizados no nome de Jesus. Paul said in Galatians 8:1, if even an angel from heaven comes and preaches another gospel, let him be cursed. Paulo disse em Gálatas 8:1, se até mesmo um anjo do céu vier e pregar algum outro evangelho, seja anátema. And you commanded those people who had been baptized under John, the same one that baptized Jesus, to come and be rebaptized again in the name of Jesus Christ in Acts 19. E tu ordenaste aquelas pessoas que tinham sido batizadas sob João, o mesmo que batizou Jesus, a virem e serem rebatizadas no nome de Jesus Cristo em Atos 19. He said, don't even let an angel tell you anything else. E disse, nem ao menos permitam que um anjo lhes diga alguma outra coisa. There will come a messenger in the last day. Will guide the people back to the first fruit, back to the original faith. Virá um mensageiro no último dia, o qual guiará o povo de volta às primícias, de volta à fé original. Grant it, Lord, that great messenger among us now, the great Christ, the Holy Spirit made vivid, made understanding, opening up the Word and revealing it to us. Concede isto, Senhor, que esse grande mensageiro entre nós agora, o grande Cristo, o Espírito Santo feito vívido e compreensível, abrindo a palavra e revelando-a a nós. May He guide them back to the original Pentecostal faith. Possa Ele guiá-los de volta à fé pentecostal original. Like Peter said on the day of Pentecost, repent every one of you, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Como Pedro disse no dia de Pentecostes, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. And it was forever that way to every person until the Roman Church at Nicaea. E foi sempre dessa maneira a toda pessoa, até a igreja romana em Niceia. God be merciful now. Deus, sê misericordioso agora. The pool will be ready. The hearts open. O tanque estará pronto. Os corações abertos. Come in, Lord Jesus, we're in the last hours. Entra, Senhor Jesus, estamos nas últimas horas. If there is possibility, Lord, of them coming in at this hour, which I hope and trust that there is. Se houver possibilidade, Senhor, deles entrarem nesta hora, o que eu espero e confio que há. And we who are in, Lord, may we take inventory now that we have seen and heard the voice of God speaking through His Word. And we know what hour we're living. E nós que estamos dentro, Senhor, possamos fazer um levantamento agora, que temos visto e ouvido a voz de Deus falando através de sua palavra, e conhecemos a hora em que estamos vivendo. Grant it, Father. We commit them to Thee in the name of Thy Son. Concede isto, Pai. Nós os encomendamos a Ti, no nome de Teu Filho. Now with our heads bowed. Agora de cabeça inclinada. Softly and tenderly, Jesus is calling for you. See on the